Hoje começaram as manifestações em Copacabana. Pois é, a grande questão que fica aqui haviam duas opções. Uma delas, manifestações em todo o Brasil pelo impeachment do Lula. Outra, manifestações só em Copacabana, com Bolsonaro pela anistia. Se você pudesse escolher, qual você preferiria? Impeachment do Lula ou só a anistia e deixar para derrotar Lula, confiando que o processo será justo em 2026? Deixa no comentário aqui que eu quero saber e coloca as razões do porquê você prefere. Não, deveria ser todo mundo na rua pelo impeachment ou deveria ser da forma que está sendo, só lá em Copacabana pela anistia. Porque teve a manifestação por parte do Bolsonaro e os demais organizadores ao entorno do país desistiram das manifestações para que ela seja só em Copacabana pela anistia. Matéria da Gazeta do Povo. Oposição prioriza a anistia em ato com Bolsonaro no Rio, né? E aí, aqui fala como será, né? Com foco na anistia dos presos do 8 de janeiro, a manifestação organizada pelo ex-presidente Bolsonaro e pelo Malafaia, neste domingo, deve deixar o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segundo plano. O evento está programado para ocorrer no bairro Copacabana, na Zona Sul, Rio de Janeiro. Já começou, né? A partir das 10 horas já começou o evento, já está rolando o evento, né? Agora, a gente levanta aqui essa bandeira aqui porque realmente tem uma ala que está questionando, falando, não, mas não deveria ser essa manifestação pela anistia, pela desaprovação do Lula, pela, situação em que o Brasil está, já dá para ser o ato pró-impeachment. Olha, eu posso ser sincero com vocês, eu também queria o impeachment do Lula. E por um momento eu até discordei do Bolsonaro. E não que eu concorde 100% com as pautas dele, mas uma coisa me chamou a atenção, de certa forma, tá? Eu ainda acredito que o movimento pelo impeachment, se acontecer, tem que nascer de grupos de esquerda. O start. E aí depois a direita entra. Assim como foi em 2016. Se você não sabe, lá não era por 20 centavos que começou as manifestações, foram grupos, né, de estudantes, foram grupos mais ligados a sindicatos que começaram a protestar contra o governo. E aquilo foi ganhando corpo, e foi mais gente assimilando ali até que, pum, Dilma caiu. Então, eu acho que iniciar um processo hoje de impeachment com a oposição fazendo esse processo, eu acho que ele se enfraqueceria, né? Então, a minha visão é que mais cedo ou mais tarde os protestos vão começar. Isso vai ganhar força. E aí, se a direita quer mesmo, né, que o Lula caia, é agregar força a esse protesto. Que é, por exemplo, o protesto da enfermagem. O pessoal da enfermagem está revoltado, está protestando, porque o Lula não repassou o aumento que o Bolsonaro tinha aprovado. É ali que a direita tem que ir, agregar apoio e começar as manifestações contra o governo. Ou seja, eu tenho essa visão. E você, concorda comigo ou acha que eu estou biruleibe aqui falando besteira, né? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas uma coisa é certa. Com manifestação, sem manifestação, com Bolsonaro solto, preso, inelegível, elegível, não importa. O Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, ele citou uma matéria do jornal Valor, que tem o seguinte título: não há eleição no Rio que não passe por Bolsonaro, diz Cláudio Castro. Ele citou essa matéria e escreveu mais. No Rio de Janeiro, a política sempre teve um peso nacional. Em 2026, não será diferente. Qualquer discussão sobre a direita no Brasil passa pelo presidente Jair Bolsonaro. Se ele for candidato, terá meu apoio. Se não for, o nome será aquele que ele indicar. Isso aqui é inegável. É aqui o grande problema daquela turma que falou nós derrotamos o bolsonarismo, que estava mais uma vez equivocada, não derrotaram. Todo mundo sabe, não haverá eleições, não haverá direita sem
a figura do Bolsonaro. Seja no backstage, seja na linha de frente, não haverá eleição em 2026 sem a figura do Bolsonaro, né, indicando quem será o candidato da direita. E aí pode ter certeza que nenhum candidato vai despontar aqui, né, vai conseguir chegar lá sem, né, a bênção do Bolsonaro pela direita. Pode ter certeza disso. E aí, se a direita se dividir, a esquerda, como já mostrou muitas vezes, tem um projeto de poder, vão se unir. E aí, esse tipo de matéria que assusta, né? Olha só, matéria da Revista Oeste, a normalidade, isso aqui assusta. A Procuradoria-Geral da República, tá certíssimo, eu não estou questionando a PGR, o papel da PGR é ser o papel de acusador, mas olha só, PGR apoia Dino e Zanin contra Bolsonaro. O impressionante aqui é você ter 2 juízes contra o réu. Entenderam? Não são 2 juízes imparciais. O Procurador-Geral da República não é o maior interessado em condenar o Bolsonaro. Ele apoia os 2 juízes que são os maiores interessados em condenar o Bolsonaro. Não, isso é assustador. Olha só. A Procuradoria-Geral da República se manifestou nesta quinta-feira, dia 14, contra os recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Os advogados do líder liberal questionavam a imparcialidade dos ministros Dino e Cristiano Zanin no julgamento do caso que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo a PGR, os argumentos apresentados pelos advogados do ex-presidente não atendem aos critérios legais para afastamento do magistrado. Como não? Como não? O Zanin foi advogado do maior rival do Bolsonaro. Advogado do Lula. Foi indicado pelo Lula. O Dino chamava o Bolsonaro de demônio. Foi indicado pelo maior rival e inimigo do Bolsonaro, do arqui-inimigo do Bolsonaro. Né? Ou seja, ninguém tem dúvidas que o Bolsonaro, nessa primeira turma, vai ser condenado por unanimidade. Pessoal, visita a nossa biblioteca digital, conheça os livros que sejam disponíveis aí para você aí, ó. Para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre os grandes líderes, né, os grandes nomes da direita mundial, entra aí, faz o download do livro. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Fechou? Vamos lá, pessoal. Manifestações. Eu já falei mais cedo com vocês e aqui a gente volta a repetir, né? Depois de novos fatos aqui, ó. Na Sérvia, multidões protestam em maior ato em décadas contra o governo, contra a corrupção. A expectativa é de que manifestantes cheguem a centenas de milhares na capital de Belgrado, né? Um país que é pequeno, pessoal. Tá? Um país que tem 6 milhões de habitantes. Mas o povo, né, começou com os estudantes, começou com o grupo, né, dos estudantes, que antes eram grupos apoiadores do próprio governo, e aí foi tomando corpo, e foi chegando mais gente se solidarizando, e aí as discussões foram contra a corrupção. Dezenas de milhares de pessoas compareceram às grandes manifestações contra o governo no centro de Belgrado, nesse sábado, dando sequência a uma onda de protestos contra as políticas do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, né? Abre aspas, gostaria de ver uma mudança de regime, disse a manifestante Alexa Ksetanovich, reconhecendo que pode ser um tiro no escuro. Outro manifestante, que também deu seu nome como Alexa, disse que acreditava em uma sociedade livre de corrupção e manteve a esperança de que o protesto de hoje pudesse desencadear uma mudança significativa. Por que eles prendem quem protesta? Por que eles odeiam quem protesta? Porque o protesto reacende a esperança. Quando você vê as pessoas protestando de forma orgânica, tá? Orgânica. Quando as manifestações vão assumindo contorno pelo povo e o povo vai se manifestar, isto dá novas esperanças. E aí a gente tem que entender o seguinte, o protesto que vai acontecer agora, pró-anistia, ele toma um corpo de um protesto bolsonarista, tá? E eu quero além disso. Tem que ser um protesto, uma manifestação além do bolsonarismo.
com o bolsonarismo, mas além do bolsonarismo. Tem que ser um protesto do povo brasileiro. E eu tenho fé que isso vai acontecer. Não vai demorar muito, não. Eu ainda tenho fé que isso vai acontecer. Adoraria ver isso acontecendo. Vamos lá, pessoal. Hoje é um dia emblemático, né? Democracia faz 40 anos com resultado medíocre na economia. Na democracia, então, nem se diga, né? O Brasil superou a inflação alta dos governos autocráticos de militares, mas PIB foi superado pelo da China e da Índia no período. Tá, o que aconteceu aqui? Tá? Cara, todo mundo lembra aí da época do período Sarney, né? Logo depois do regime, onde ficava aquela situação absurda, onde todo mundo aumentando preço. A gente tá passando por isso agora, né? O que mudou tanto assim? Mudou, né? Que hoje seres, sabe, que a gente não pode nem comentar o que são, tomaram conta do poder e o brasileiro médio, o cidadão brasileiro, só se lasca. O André Marcegui escreveu o seguinte: parei de contar os anos da democracia em 2019. É incompatível 40 anos de democracia e, ao mesmo tempo, 6 anos de inquérito das fake news, né? Olha, eu acho que a gente não pode citar que a gente está numa democracia tão vívida assim, não. Infelizmente, a democracia, né, está na UTI, está capenga, né? Vamos lá, pessoal, ó. Donald Trump. Pois é, o Donald Trump parece que não está de brincadeira, não. Agora ele impôs restrições de viagens contra 43 países, né? A proposta dele, o projeto dele agora, é uma medida bem polêmica. Ele vai separar os países, né, em 3 linhas: linha vermelha, linha laranja e linha amarela. E a linha vermelha, totalmente proibido de pisar nos Estados Unidos. Em mais uma medida polêmica, Donald Trump pode impor restrições de viagem contra cidadãos de 43 países, em 3 diferentes categorias. A informação foi do The New York Times, né? Na primeira e mais forte categoria, a vermelha, cidadãos do Afeganistão, Butão, Cuba, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Sudão, Síria, Venezuela e Iêmen ficariam proibidos de entrar nos Estados Unidos, nem mesmo para trabalhar, ou seja, absolutamente proibido. Qualquer cidadão desses países seria totalmente proibido de pisar nos Estados Unidos. Já pessoas de países da categoria laranja enfrentariam restrições de visto. No grupo estão Belarus, Eritreia, Haiti, Laos, Mianmar, Paquistão, Rússia, Serra Leoa, Sudão do Sul e Turcomenistão. De acordo com o New York Times, viajantes de tais países só poderiam entrar no território norte-americano em viagens de negócio, ou seja, nada de turismo. Você tem negócios? Para entrar aqui no país, qual é o negócio que você tem? Você tem a chancela de um órgão americano, de uma empresa americana? Beleza, se não tem, fica por aí que eu não quero nem sua visita. É o que diz o Donald Trump. A última das 3 categorias de restrição é a amarela. É composta por Angola, Antigua e Barbuda, Benin, Burkina Faso, Camboja, Camarões, Cabo Verde, Chad, República do Congo, República Democrática do Congo, Dominica, Guiné Equatorial, Gâmbia, Libéria, Malawi, né, Mali, Mauritânia, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Tomé e Príncipe, Vanuatu e Zimbábue. Esses países, né, que estão na linha amarela, eles poderão até ter visitas, mas a restrição de visto será maior. Eles têm que justificar, né, uma série de condições. E o Donald Trump falou, olha, os Estados Unidos, para que essas pessoas possam vir aqui, os países têm que comprovar uma série de questões, né, demonstrando que tem liberdades, democracia, o que não vai acontecer. Por exemplo, Venezuela, Coreia do Norte, nunca vai acontecer. Então, o Donald Trump entendeu o seguinte, essas figuras vêm para os Estados Unidos, né, para
trazer a arruaça, lógico que não, tem muito venezuelano, tem muita gente que vai para os Estados Unidos para trabalhar, tem muito trabalhador que vai, mas o Donald Trump fez uma ameaça até, né? Fez uma acusação até contra o Maduro, por exemplo, de que os próprios governos, desses governos, mandam gente para lá para tráfico de drogas, entre outras coisas, tráfico humano, para trazer dinheiro em dólar dos americanos e mandar para os seus respectivos países. E agora o Donald Trump, né, usa aí uma lei até antiga para agir contra a Venezuela. Lei do século XVIII é invocada por Trump contra a gangue da Venezuela. Tem uma gangue da Venezuela chamada Tren de Aragua, tá? O Donald Trump, ele diz que a Venezuela está perpetrando, né, esse trem de Aragua em vários países, né? Inclusive há acusações de que esse trem de Aragua atua até aqui no Brasil também, né, junto com o comando comunista lá, né, e junto com o primeiro comando lá da capital. Né? Você sabe do que eu estou falando. Então, tem muitas acusações. E aí o Donald Trump falou o seguinte, nós vamos ter maiores poderes para pegar qualquer venezuelano a partir de 14 anos de idade que tenha qualquer vinculação com esses grupos e nós vamos deportar imediatamente. Ou seja, tem todo um processo de deportação que tem que ter uma espera. Se já tiver provas e indícios mínimos de que é membro dessa gangue, a exportação é automática, sem devido processo legal, sem nada. Tá? E é lógico, é uma questão polêmica, né? Muita gente fala, mas aí, o Trump está sendo autoritário, você não reclama que no Brasil não tem devido processo legal, o Bolsonaro não tem, agora o Trump está fazendo a mesma coisa. Uma coisa é você fazer contra opositor político, outra coisa é você fazer contra membro de gangue, né? Então, assim, eu queria muito que o Brasil, em 2018, tivesse entrado um Nayib Bukele. Né? Eu queria muito que a postura do Bolsonaro fosse a mesma postura do Nayib Bukele. Mas ele é ditador. Tá, ditador, mas a população tá melhor ou tá pior com o Bukele no poder? Para mim, a população tá melhor. Vamos lá, e aí? Você que achou que ia comer picanha, né? Vai se lascar ainda mais até para viajar para fora, né? Para viajar lá para o exterior, para gringa, né? Governo Lula analisa aumento da taxa para emitir passaporte. Olha só. Demanda da Polícia Federal é um reajuste de 257 é o valor atual já do passaporte, tá? Que é cobrado desde 2015. Se ajustado pela inflação, o valor vai chegar a R$ 430. Ou seja, vai pular de 215 para R$ 430, né? O passaporte, né? O que eu posso falar? Faz o L, bebê. Né? Governo que gasta, feito um louco, que tem recorde de arrecadação, mas tem recorde de gasto, o que vai sobrar? Vai sobrar o otário aqui pagando mais caro, você aí pagando mais caro, é isso que vai acontecer, né? Mas é assim que funciona, é a regra do jogo. Enquanto isso, Los Hermanos estão indo bem, né? Em queda livre, inflação anual da Argentina é menor desde 2022. O que é a diferença entre um governo que corta gastos e um ébrio, né? um governo pródigo como que nós temos, né? Só que assim, eu vou ser sincero com vocês, né? Você já viu a história do filho pródigo, que o filho sai e depois gasta tudo e depois volta e o pai o recepciona. Sabe o que eu posso falar para vocês? Lula não é meu filho, tá? É um pródigo que eu torço que saia e que nunca mais volte. E se voltar não vai ser bem recepcionado com braços abertos, não. Eu não voto no PT, tá? Mas enfim, a Argentina registrou o menor índice anual de inflação em quase 3 anos, desde junho de 2022, de acordo com dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censo. No começo do ano passado, a inflação acumulava em 12 meses na Argentina beirava os 300%. O que isso quer dizer? Quer dizer que você comprava, em janeiro, um saco de arroz por R$10. Em dezembro ele custava 30. Tá? É isso. E aí, se continuasse? Em janeiro do próximo ano ele já estava 30, no final do ano ele estava 90. Você tem noção do absurdo que é isso?
né? Ao longo do primeiro ano do governo Milei, em 2024, a inflação sofreu uma forte queda, mas o ritmo de redução vem diminuindo nos últimos meses, oscilando na faixa entre 2% e 3%. Apesar da queda da inflação sobre o governo Milei, a Argentina segue apresentando índices alarmantes de pobreza. É óbvio. Agora vocês vão colocar isso nas costas do Milei? Ah, tá de sacanagem, né? É essa mídia sendo a mídia, né? Mas assim, deu a receita de combate à inflação, o Lula não usa porque não quer. É por isso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Torço para que o evento, né, lá em Copacabana seja gigante, né? Eu espero no vídeo das 4 horas trazer aí algum conteúdo a mais sobre o evento que está acontecendo em Copacabana, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.